Boa noite a todos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Dando continuidade assim ao tema sobre a família. Nós temos falado sobre família, vários aspectos, e ainda dando continuidade nesse tema. Poderia colocar como tema de hoje, lute pela sua família. Do verso 1 ao verso 20. 1 Samuel 30, 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e depois 2 cachos de passas. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus
e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levantaram diante de Davi. Diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Oremos, irmão. Santo e eterno Deus, nesta noite estamos aqui reunidos para prestarmos o culto a Ti, o culto que a Ti é devido. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja servido em nos abençoar por meio do Teu Filho Jesus Cristo, concedendo-nos o perdão dos nossos pecados, concedendo-nos, ó Deus, a iluminação que vem pelo Teu Espírito Santo, inclinando os nossos corações para Ti, para vivermos uma vida de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Suplicamos, ó Senhor, as Tuas bênçãos sobre nós, sobre o Teu povo, e não somente sobre nós que aqui estamos, mas sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a terra. Assim oramos em Cristo. Amém. Irmãos, a família é, podemos assim dizer, um palco das maiores lutas, os maiores conflitos que nós podemos passar é exatamente no contexto da família. Podemos imaginar quantas lutas, quantas lágrimas, quantos momentos angustiantes pessoas têm passado em torno ou em razão da família. Podemos já presenciar isso logo no início, depois da queda, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, desobedecendo, entrando assim o pecado. Nós vemos logo em seguida, não somente ali o conflito, o primeiro conflito familiar entre Adão e Eva, onde Adão acusa Eva, mas também o conflito entre os filhos, a inveja de Caim e o homicídio, o primeiro homicídio quando Caim se levantou contra o seu irmão mais novo, Abel. E vemos ali esse conflito, um palco, a família como um palco dos grandes conflitos. Vemos também que a Bíblia não esconde outros tantos conflitos, como Isaque, Ismael, a situação ali conflituosa, Jacó e Esaú, José e os seus irmãos, onde chegam a vender José, também movidos pela inveja e outras coisas mais. Quantas situações podemos extrair somente das Escrituras e ver como, de fato, o lar, a família, tem se tornado um palco de grandes lutas e grandes conflitos. Mas, ao mesmo tempo, também devemos entender que a família é o tesouro maior. Não há um tesouro maior sobre a terra, além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, do que a família da aliança. E aí nós devemos fazer alguns questionamentos, e eu perguntaria para os irmãos: quanto vale a sua família? Quanto vale? Quanto custa? Quanto está disposto a lutar pela sua família? Que batalhas está disposto a travar em favor da sua família? Há um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que de que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a sua alma? Mas, parafraseando esse próprio texto, nós poderíamos dizer: de que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua família?
Se perder os seus filhos, seu cônjuge, se perder a estabilidade, a harmonia familiar e as bênçãos do Senhor, então, quanto custa a sua família? E certamente, este valor, né, que nós colocamos como a família é diretamente proporcional ao esforço aplicado. Se nós não vemos a família como um bem maior, como algo tão valoroso, nós não despenderemos muita energia, muita força, muito custo para a estabilidade familiar. Se nós não vemos os filhos como tendo uma alma eterna e de grande valor, nós deixaremos e relegaremos eles a andarem nos seus próprios caminhos. E não nos esforçaremos para conquistar esse bem tão precioso. Portanto, essa pergunta nós devemos responder: quanto custa a sua família para você? Se ela não custa nada, você não empreenderá nenhum esforço, ou o mínimo esforço sequer, para ter a família junto a Deus. Mas se ela é de grande valor, você não fará nenhuma objeção a pagar os maiores preços possíveis para o bem da sua família. Percebamos que o que nada custa, nada vale. Se não vale nada, eu não vou pagar o custo disso tudo. Precisamos então pensar, quanto custa a sua família? Mas, indo para o texto que nós acabamos de ler, vemos algumas coisas que aconteceram e algumas coisas que foram feitas, que a Bíblia, Deus em sua infinita sabedoria, deixa registrado para nós, para que possamos observar princípios para a boa condução da nossa família e para que possamos de fato saber lutar com as armas apropriadas em favor da nossa família. Portanto, essa luta que nós estamos envolvidos. Aqui nos fala, neste capítulo, que os amalequitas, eles tinham dado com ímpeto contra Judá, contra os filisteus, contra outras cidades ali, haviam dominado, portanto, haviam conquistado. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, o edomita, né? Depois vem Amaleque, era neto de Esaú. E se há algo que caracteriza a descendência de Esaú e o próprio Esaú, é a oposição que sempre fizeram aos filhos da aliança. Começando ali com seu irmão Jacó, aquela oposição toda, ao ponto de querer tirar a própria vida de Jacó. No entanto, isso não foi permitido pela graça de Deus. Vemos todo um acontecimento, toda uma situação, mas uma oposição terrível e ferrenha contra Israel. E os descendentes de Esaú também se opondo a Israel, sempre como inimigos, como opositores, como aqueles que se levantavam contra os filhos de Israel. E nos diz aqui que os amalequitas, eles deram, né, o texto é claro, não preciso ficar floreando tanto, mas o texto é claro ao dizer que eles deram com ímpeto contra as cidades, inclusive Ziclag. Ziclag era uma localidade onde estava Davi, seus soldados, seus companheiros de guerra, e as famílias estavam ali parados. Enquanto Davi e os seus soldados tinham ido para acompanhar os filisteus numa guerra, e fazer uma guerra exatamente contra Israel, estava realmente muito mal posicionado, mas pela graça de Deus, ele foi liberado dessa batalha, retorna para Ziclag. Quando chega lá, há 3 dias, Ziclag já tinha sido queimada, as mulheres tinham sido levadas, os filhos, os animais, os bens, as posses
tinham sido roubados pelos amalequitas. E levaram também as esposas e filhos, animais e bens, foram levados cativos, como nós vemos aqui do verso 1 ao verso 3. Nos diz também o que eles fizeram. No verso 4, nos diz aqui que Davi e seus homens, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Começaram o lamento, o choro pela situação em que se encontrava naquele momento. E o choro aqui denota a não indiferença, denota a preocupação. Tanto faz, como tanto fez, veio, foi. Não era essa a atitude de Davi. Ele de fato estava preocupado com suas esposas, preocupado com os filhos, preocupado com as esposas e filhos daqueles que o acompanhavam também. É claro que também tinha os bens, tinha os animais, mas certamente a preocupação maior era em resgatar a esposa e filhos. No verso 5, vai reforçar a perda de Davi. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, deixando claro que ele estava envolvido nesse processo todo. Eram todos os seus soldados ali. No verso 6, nos diz que Davi muito se angustiou. Até os seus amigos começaram a culpá-lo. Sempre é assim, porque alguém tem que levar a culpa. Desde Adão e Eva, quando pecaram e quando foram inquiridos por Deus, eles acharam logo um bode expiatório. A mulher que tu me deste, a serpente. Sempre é assim, quando vemos lá tanto Caim matando, ele tinha sua motivação para matar Abel. Depois vemos lá Lameque, que vai e mata um porque pisou no pé, outro porque o empurrou. Portanto, sempre há uma justificativa. Alguém fez alguma coisa. Sempre se justificando. E ali então acontecem algumas coisas. E depois disso, então, a culpa recai sobre Davi. Eles começam a culpá-lo. Eles agora falam em apedrejar Davi. Ele era um líder. Mas nesse momento da perda, agora ele é o culpado. E alguém precisa pagar por essa perda, por aquilo que aconteceu. E então nos diz aqui, o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Devemos tomar cuidado em tomar atitudes em momentos de situações catastróficas, porque logo queremos sempre achar um culpado para essa situação. Às vezes pode ser o marido, às vezes pode ser a esposa, às vezes pode ser os filhos, às vezes pode ser as circunstâncias, como falou Saul, quando diz, apertado pelas circunstâncias, eu fui forçado a fazer isto ou aquilo, e pecar assim contra Deus. Muitas pessoas sempre vão achar desculpas para as suas ações. Na verdade, é uma tendência humana, natural, depois da queda. Mas isso não é o melhor caminho. Mas aqui ele diz que ele se angustiou. E nós vemos no verso 6 ainda, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vemos aqui essa adversativa. Porém, enquanto todos estavam ali, quase que pegando pedras para apedrejar, para tentarem resolver aquele problema, achando um culpado, Davi, ele toma um caminho diferente. Ele, porém, se animou no Senhor. Ele vai buscar o Senhor Deus. Há um contraste aqui entre a ação daqueles homens que estavam respirando ameaças para com Davi. E vemos a atitude de Davi. Porém, ele se reanimou no Senhor. Ele foi buscar o Senhor Deus. Diferente, uma ação diferente. No verso 6, ainda, ele nos diz que se reanimou no Senhor. Ele não se reanimou nele. Ele não disse, sabe o que eu vou fazer?
eu vou fazer isso. Eu vou resolver a situação, eu vou, enfim, começou a arquitetar algum tipo de plano. Ou então nós vamos buscar ajuda de fulano ou de ciclano. Não, ele se reanima no Senhor, não em si mesmo. Às vezes nós erramos quando nós achamos que nós vamos resolver os nossos próprios problemas, ao invés de esperar no Senhor, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de se reanimar no Senhor diante de determinadas situações. Portanto, não em si mesmo, não em outros. Davi se reanimou no Senhor. E o que ele fez? Nos diz o texto. Disse Davi a Abiatar, no verso 7, o sacerdote, lembrando que ele vai buscar aquele que era o mediador entre os homens e Deus, que era o sacerdote. Ele vai buscar o sacerdote. Ele vai até Abiatar e lá ele pede para trazer a estola sacerdotal e ele vai consultar o Senhor Deus. E ele então consulta o Senhor Deus. Buscou a Deus naquele momento de problema. Ele vai buscar uma palavra de Deus. O que Deus tem para falar? Qual é a solução de Deus para a crise? Qual é a solução de Deus para os conflitos? Qual é a solução de Deus para essa angústia da alma em que ele estava passando naquele momento? E ele nos diz no verso 8, então consultou Davi ao Senhor. Ele ora ao Senhor Deus. A oração é um meio de graça estabelecido pelo Senhor para nós podermos falar com Deus, para colocarmos diante dele as nossas angústias, as nossas súplicas, para colocarmos diante dele as nossas petições. Oramos ao Senhor. E essa é uma das marcas do cristão. O cristão que de fato é cristão é marcado pela sua vida de oração. O crente que não ora, ele deixa de ter uma marca de ser genuíno cristão. Lembrando que para ser crente, basta ir para a igreja. Para ser crente, basta fazer uma profissão de fé. Para ser cristão é diferente, porque ele precisa ser. Ele precisa demonstrar na sua vida. Ele precisa se assemelhar ao próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele precisa, para ser cristão, ele precisa ser um pequeno Cristo. Para ser crente, não. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Até o diabo, como vimos hoje pela manhã, ele crê e treme, inclusive. Até o ateu, ele crê que Deus não existe. Ele é crente, de certo modo. E não existe nenhuma pessoa no mundo todo que não seja crente. Porque todos acreditam em alguma coisa. Todos creem em alguma coisa. Mas ser cristão é ser semelhante a Cristo. E Davi, então, ele ora ao Senhor. Como disse, essa é uma das marcas do verdadeiro cristão. Cristão é alguém que ora. Cristão é alguém que invoca o Senhor. É alguém que está sempre diante do Senhor Deus. Na verdade, a própria igreja, ela é casa de oração para todos os povos. E lembrando que agora, no Novo Testamento, nós somos a casa do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E logo, por definição, casa de oração. O crente deveria ser aquele que ora. No verso 8 ainda, nos diz aqui que a resposta de Deus, Deus falando por intermédio de sua palavra. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, e ele está orando, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E aí vemos a palavra de Deus, Deus respondendo, respondeu-lhe o Senhor.
oração curta, objetiva e uma resposta curta e objetiva, respondendo às perguntas também de Davi. Deus responde às orações do seu povo. Fica como um incentivo a orar ao Senhor. Deus, Ele é aquele que responde às orações daqueles que o invocam, daqueles que elevam suas vozes diante do Altíssimo. No verso 9, nos diz aqui que partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor. Não somente ele ficou orando, ó Senhor, abençoa, ou coisa dessa natureza, mas ele pergunta ao Senhor o que ele deve fazer e ele toma atitude prática. Ele não somente ora, ele também age. A oração que é desacompanhada da prática não é a oração adequada, porque podemos ficar orando, mas com braços encruzados. Nós devemos entender que a oração, ela nos conclama também a ação. Devemos agir, devemos fazer algo. Tiago vai nos dizer isto. Uma fé que não é evidenciada numa vida prática, que fé é essa? Que não se evidencia, não se manifesta? Uma oração destituída de ação? Que oração é essa? É entregar somente nas mãos de Deus e eu nada faço? É como se eu dissesse ou orasse: Deus, me dá o pão de cada dia, mas eu não vou trabalhar. Deus, me dá a saúde, mas eu não faço nada em favor da minha própria saúde. Eu não vou buscar o médico, um medicamento, Eu estou doente, mas eu não faço absolutamente nada. A oração, ela não vem desacompanhada da ação. Nós vemos no verso 11, que depois de eles terem saído atrás desses amalequitas, Deus faz uma provisão. Eles não encontrariam essa provisão, afinal de contas, se eles não tivessem tido a ação de ir atrás. No verso 11, eles acham um homem lá, um egípcio, que tinha ficado doente e o dono dele, o amalequita, deixou ele lá para morrer. Então fazia já 3 dias que ele não comia, não bebia, e então Davi acha. Nós vemos aqui a provisão divina. Deus colocando aqui um instrumento, algo para a orientação de Davi, para onde ele deveria de fato ir. Deus sempre vai dar as orientações necessárias. Deus usa o sumo sacerdote, Abiatar. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas para nos orientar. Devemos estar atentos à provisão divina, às orientações que Deus faz no curso da nossa vida. No verso 15, 16, nos diz: disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me este bando? E ele então diz que pode. E descendo o guiou no verso 16. E eis que estavam lá agora espalhados, se banqueteando, estavam completamente desprevenidos e despreparados para aquilo que haveria de acontecer. E podem perceber que era um número considerável, haja vista que Davi estava lá com seus 400 homens que chegaram até lá, no acampamento dos amalequitas. 200 tinham ficado lá no meio do caminho, mas dessa batalha toda ainda 400 jovens saíram, poucos com relação ao todo que tinha lá, mas num ato assim, que eles pegaram de surpresa, conseguiram conquistar e ganhar a vitória e reconquistar todas as coisas que haviam sido roubadas pelos amalequitas, inclusive as mulheres, as esposas, filhos, os bens, animais e todas as coisas. E muito mais, na verdade, que eles já haviam
feito outros roubos e avançar em outras tribos também. O que nós podemos aprender, meus irmãos, deste texto? Primeiro, nós, de igual forma, temos inimigos. E a Bíblia nos fala isso com muita clareza. Só que o nosso inimigo, diferentemente daqueles amalequitas que eram os opositores naturais do povo de Israel, como se você perceber e olhar o histórico, vai ver desse povo sempre se opondo ao povo de Israel, e Deus trazendo juízo sobre eles. Nós também temos inimigos. Só que o nosso inimigo, como diz as Escrituras, em Efésios capítulo 6, verso 12, nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Nós temos uma luta que é muito maior e muito mais profunda, porque o nosso inimigo, nós não podemos assim quantificar, tem tantos, ou ver ali aquele grupo. Não, são seres espirituais da maldade. E a Bíblia nos deixa claro acerca disto. Nós temos, portanto, um inimigo que sempre atenta contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra aquilo que Deus tem nos concedido e tem nos abençoado. O diabo sempre tem feito isto. João, capítulo 10, verso 10, vai dizer que ele é o ladrão, que ele só vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Essa é a tática dele. É dessa maneira que ele age. Matando, roubando, destruindo. Não matando no sentido literal, mas pode matar relacionamentos, através da inveja, lançando dardos inflamados do maligno na mente, desconfiança, suspeitas, invejas, ciúmes, que vai deteriorando o relacionamento. Pode ser entre o casal. Aqui nós vemos na família de Davi, mas que também são afetados nos nossos dias. Vem para roubar a alegria. Nos rouba a alegria, a paz. Para nos conduzir a um estado de angústia de alma, de depressão espiritual. O diabo faz isto. Promove intrigas entre os cônjuges. Esposo, esposa, filhos. Mas também aqui nos ensina o que eles fizeram. E podemos perceber como um princípio para nós. Eu não canso de falar aqui, citei até no domingo passado, enquanto nós estávamos trazendo a nossa memória sobre as mulheres da Bíblia, bem como o papel das mulheres por ocasião do Dia das Mães. E eu citei sobre Mônica, a mãe de Santo Agostinho, e as palavras sábias, de Ambrósio, dizendo: fica em paz, é impossível que um filho de tantas lágrimas venha a se perder. Fique em paz, Deus vai ouvir as suas orações, o seu lamento, o seu choro. E nós vemos aqui a atitude de Davi e de todos os outros. Choraram até não poder mais chorar, até exaurir todas as lágrimas. Choram. Mães, mas esse não é uma função somente das mães, não são somente das Mônicas, são também dos pais, de se colocarem diante de Deus, orando ao Senhor Deus. Para não deixar somente, parece que sempre coloca o peso nas costas das mães, as mães que têm que ser mães de oração, mulheres de oração. Não,
O crente, o homem, ele precisa ser o sacerdote do seu lar. Ele precisa colocar os seus filhos diante de Deus, assim como Jó colocava seus filhos diante de Deus. Pois ele dizia, talvez eles tenham pecado contra o Senhor no coração. E ele fazia sacrifícios por cada um dos seus filhos. Orava ao Senhor Deus. Colocava diante do Senhor. É uma incumbência, portanto, não somente das mães, mas também dos pais. Um dos exemplos de um homem de oração era Tiago Patton. Era um homem crente. Ele nunca havia disciplinado seus filhos sem antes colocá-los diante do Senhor Deus em oração. John Patton, um grande missionário, que foi para um determinado lugar, numa ilha isolada, pregar o Evangelho. Eu li tanto tempo esse livro que eu não recordo qual é a localidade. Mas no final dizia, quando ele chegou naquela ilha, John Patton, não havia nenhum cristão. Quando ele saiu daquela ilha, não havia nenhum pagão. Mas ele conta o testemunho dele em relação à vida de oração do pai dele, que era o Tiago. Ele diz, nós, como filhos, quando nós aprontávamos alguma coisa, a coisa mais terrível para nós, era saber que o nosso pai estava nos colocando diante de Deus, lá em oração. Ele saía para orar. Isso influenciou profundamente a vida de John Patton, um homem de oração. Quantas lágrimas temos derramado pelos nossos filhos? Quantas pais, mães, têm passado momentos, noites, sem dormir, orando, entregando os filhos diante de Deus, porque não querem saber de Deus. Lembre, a nossa luta, o custo que nós estamos dispostos a pagar é diretamente proporcional ao valor que nós damos à alma dos nossos filhos. Eles não valem nada? Eu não vou gastar minha noite dormindo mal. Não vou gastar aqui tempo. No entanto, se eles são tão importantes, eu vou fazer de tudo para que eles estejam diante do Senhor. Portanto, percebam, não aqui a indiferença. Nós não vemos o Senhor Jesus Cristo indiferente diante de uma Jerusalém que rejeitava o Senhor Deus, rejeitava os profetas. Ele lamenta as portas de Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes Deus quis ajuntá-los, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Vocês rejeitam. Ele lamenta a atitude de Jerusalém. Ele não se alegra, pelo contrário, ele lamenta e chora. Mas também nós vemos aqui que ele vai ao sumo sacerdote. Nós devemos ir ao nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que nós podemos confiar. Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Deus ouvirá as nossas orações. Deus ouvirá as orações de pais, mães, que invocam o Senhor Deus. Realmente, temos que ter plena confiança. Não há espaço para dúvida de que Deus há de responder às orações. Diz Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E não somente isso, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, diz o Senhor.
Também devemos ir ao sumo sacerdote Jesus Cristo, buscar o Senhor, buscar ouvir a sua palavra. Talvez Deus use, assim como usou aquele escravo egípcio, para dar orientações, uma provisão de orientação. Às vezes, podemos sentar e perguntar: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Não confiando em homens, mas Deus pode usar pessoas para nos orientar nesses momentos difíceis. Também, meus irmãos, não somente orar, buscar, procurar ouvir a voz do Senhor, mas tomar atitudes práticas. Porque de nada adianta se nós sabemos o que devemos fazer e não fizermos. De que adianta sermos orientados e bem orientados e, no entanto, não praticar? A Bíblia já nos diz: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato. Edificou sua casa sobre a areia e vai cair. O homem sábio é aquele que ouve as palavras e as pratica, coloca por prática. Tomar atitudes práticas. Davi foi atrás, devemos ir também. Davi se arregimentou, lutou, conquistou e reconquistou com as armas que ele tinha. Hoje, nós temos as nossas armas, que são poderosas em Deus, para destruir sofismas, enganos, mentira e as astutas ciladas do diabo. Mas nós precisamos estar armados, municiados, preparados, paramentados com toda a armadura de Deus, para podermos resistir também. E a pergunta, meus irmãos, qual é o valor da sua família? Quanto está disposto a pagar para que estejam juntos a Cristo? Quantas lágrimas está disposto a derramar? Quantas noites está disposto a passar em claro? Quantas vigílias? Quantos jejuns? Enfim, qual é o valor que você dá para a sua família? E lembre, Davi lutou pela sua família, usando as ferramentas corretas para o seu tempo, usando os princípios corretos, que nós também possamos, no uso daquilo que Deus revela para nós, possamos conquistar aquilo que o diabo tem levado. E, meus irmãos, não é digno de nota dizer quantos filhos de crentes hoje se declaram ateus. Quantos filhos de crentes estão longe do Senhor? Quantos filhos de crentes que conheceram a verdade e hoje estão longe do Senhor? Quantos filhos? Que nós não nos acostumemos com essa realidade. Que as nossas lágrimas possam rolar pela nossa face, até que seque e até que os nossos filhos sejam resgatados. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, queremos agradecer a Ti pelo Teu cuidado, Tua bondade,